O Almodóvar do século XXI tá fazendo a estreia dele na internet e não no cinema. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara. Meu nome é Tavos. Meu nome é Leonardo. E no Mimídias dessa semana nós vamos discutir distribuição de filmes. Será que o streaming vai acabar com o cinema? Caso você não tenha acompanhado as notícias envolvendo o Festival de Cannes desse ano, eu vou dar o contexto. O festival chama Festival de Cannes porque ele acontece na cidade de Cannes e o principal prêmio desse festival é a Palma de Ouro, que é dada ao melhor filme do ano. Esse ano, o evento comemora a sua 70ª edição e uma polêmica tomou conta das notícias. Porque numa coletiva de imprensa, o Almodóvar, que é o presidente do júri desse ano, se posicionou contra a entrega da Palma de Ouro para filmes que não vão passar no cinema, que é o caso dos dois filmes da Netflix, tanto o Okja quanto The Marriage Stories. E como todo mundo já esperava, os filmes da Netflix não levaram a Palma de Ouro. Então, se você não conhece o Almodóvar, ele é um diretor espanhol extremamente consagrado, ele é um dos grandes diretores de cinema da Espanha, e ele dirigiu, entre outros vários filmes, Tudo Sobre Minha Mãe, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no 2000. E também A Pele que Habito, né? Que é bem bacana, assim. Filmão. Se vocês ainda não perceberam, aquele cara que chama Penélope Cruz pra fazer todos os filmes dele. Chama ator fetiche, né? É, pois é. Alguns dos atores fetiche de Almodóvar são a Penélope Cruz e o Antônio Bandeiras. Então ele é esse cara, consagrado internacionalmente, muito famoso pela obra que faz. Então, basicamente, o Almodóvar disse que... Para mim, seria uma enorme paradoja que a Palma de Ouro deste Festival de Cannes e qualquer outro prêmio não se pudieran ver em salas. Ele diz, então, que é fundamental que a tela seja maior que a poltrona para que exista essa sensação de pequenez perante ao filme. E ele fala também da importância de assistir a um filme fora do seu ambiente de conforto, longe de casa. Assim. Um negócio que eu acho muito doido disso, tem um livro que chama Prosthetic Memories, de uma filósofa americana chamada Alison Landwehr, que ela vai falar sobre como que a experiência do cinema, ela meio que reconfigura para a experiência humana. E que o impacto psicológico do cinema, ele é muito maior do que qualquer outra mídia. E muito por causa dessa dimensão dele. Porque ele tem uma dimensão imersiva. Agora com VR, talvez a gente tenha uma outra arte que pode mexer nisso. Mas até então, né? O cinema ele tinha uma dimensão imersiva que nenhuma outra arte tem. Porque é isso, é um lugar muito grande, um som muito alto, uma tela que... Principalmente antes do cinema se banalizar, né? Você sente que você tá dentro da tela, de tão grande que é. Por mais que você tenha uma televisão 4K, que você tenha um som home theater, não é a experiência da sala de cinema. Mas o que acontece? É interessante justamente também essa questão de experiência ininterrupta, né? Pensando assim que num teatro, né, e tudo mais, que você não pode voltar atrás, não tem essa coisa de parar e fazer outra coisa enquanto você está assistindo. Então isso eu acho bem interessante da voz dele. Vocês não me entendam mal. Ir ao cinema é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas eu fiquei pensando, qual experiência é essa que as pessoas como Almodóvar querem tanto defender e a qualquer custo? Será que é a experiência do cinema de shopping? Com filmes medíocres em cartaz, ingressos de R$40, cada vez mais caros, tela de celular acendendo toda hora. Não, adolescente jogando pipoca na sua cabeça. Tipo, eu não sei se já rolou isso com vocês, os caras fazendo guerrinha de pipoca e sobrar na sua cabeça. O que me irrita mais é quando eu tô no cinema e os funcionários da sala abrem a cortina antes do fim, e aí você sabe que tipo, você tá na última cena porque o cara já abriu a cortina. Eles já entram com... Eles falam demais do cara já entrando com um saquinho de lixo. Assim, você... Não, e você ainda tá ali envolvido. Não. Sério, falta palavrão pra raiva que isso me dá. E quando você beleza, o cinema tá caro, então eu vou durante a semana. Aí já aconteceu de eu fazer isso e na verdade eles não fecharem a porta. Nossa. Aí eu levantei no meio da sessão e falei, não, sem chance. Aí eu fui lá, fechei, a galera me xingou, porque eu fui lá e eu tava mó atrapalhando todo mundo. E isso sem contar as experiências dos problemas técnicos, que eles, pra mim, parecem cada vez mais frequentes. Do filme tá um pouquinho assim fora da tela, do áudio tá parecendo que ele tá abafado. Não, acho que comigo já teve problema no 3D. Parece que as tracks do 3D, eu não sei exatamente como funciona, mas parece que as tracks do 3D estavam desalinhadas. Aí mesmo com óculos, parecia que tava, tipo, desencaixado, sabe? Aí era, e a galera gritando, tipo, sou projecionista, não sei o que, a tela e tal. E o cara devia estar dormindo, sei lá. Divertidamente, eu fui assistir e aconteceu isso, assim, a gente teve que ir atrás, sair do cinema, falar, pelo amor de Deus, que esse filme tá fora do foco. Nossa, filme fora de foco, eu já passei por isso também, eu já vi isso também. É essa.
essa experiência do cinema que é tão preciosa assim. Não, e essa é a hora certa de falar por que é que o Woke já foi vaiado. Ele foi vaiado justamente porque em Cannes ele teve um problema técnico e ele tava no aspect ratio errado. Sabe, em Cannes. Aspect ratio, no caso, é o formato da tela, né? A gente tá aqui, 16:9 é esse. Aí poderia ser quadrado e tudo mais, deformado. 3, E aí as pessoas vaiaram pra que pudesse começar de novo, assim. E o diretor do filme, muito bem-humorado, disse que eu gosto tanto dessas primeiras cenas, eu fico feliz que as pessoas tenham tido a oportunidade de ver 2 vezes o início do filme. Enfim, mas precisa de muito bom humor pra encarar uma dessa, né? Porque ninguém merece. Eu imagino que não seja essa experiência que a gente tá descrevendo aqui que o Almodóvar queira preservar. Até mesmo porque o fato dele falar que as gerações mais novas não conhecem a experiência que ele tá defendendo da tela grande, mostra o tanto que é anacrônica essa preocupação dele. Porque se a geração mais nova não conhece, deve ser porque ela simplesmente não existe mais. Mientras siga vivo, defenderé algo que muchos jóvenes ahora mismo no conocen, que es la capacidad de hipnosis que tiene una gran pantalla frente al espectador. Não, aí a geração inteira tá errada, né? Eu acho. Então, quem sabe, né? Assim, tem uma questão de mudança nas linguagens. Não, e se a experiência não acontece mais, é porque o cinema vai ser morto pelo streaming ou porque o cinema já morreu? Ou se porque o cinema é outra coisa, né? O cinema hoje tem outras estratégias de conquista e de envolvimento, né? Eu acho que o cinema de blockbuster tem aí o 3D, o IMAX, que o Léo comentou mais cedo. A gente teve aí a indústria experimentando com high frame rate uma época ali, né? Então eu acho que hoje o que causa o encanto do cinema é muito mais essas estratégias do que necessariamente a sala grande. Ou, sabe, uma sala grande escura com uma tela grande não causa assombro. Porque eu fico imaginando que se a gente assistisse filme até hoje, como assistia, sei lá, nos anos 60 ou nos anos 70... a experiência do cinema ia ser muito menos uma coisa envolvente e muito mais uma coisa de velho, sabe? Uma coisa que não muda há 60 anos, vira um hábito de velho, sabe? Então eu sinto também que, sei lá, são novas configurações do cinema. E são experiências diferentes. Assim, eu argumentaria assim, mais do que o próprio suporte mudar, é que quando eu tô vendo uma coisa em casa, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, na verdade, né? É diferente, né? O que o cinema ele proporciona. Então não vou entrar muito no mérito, daqui a pouco a gente conversa. Isso, porque a gente nem entrou no fato do tanto que o streaming deixa as coisas muito mais democráticas. Hoje em dia, a mensalidade do Netflix, ela tem 3 categorias, né? Mas que vão de 20 até 30 reais. E o Amazon Prime, que acabou de chegar no Brasil, tá por $6 por mês. Então, assim, isso é menos que um ingresso de cinema. E não, nós não somos os únicos defendendo o Netflix. Nessa mesma coletiva de imprensa que o Almodóvar falou essas coisas, o Will Smith se posicionou pra falar que os filhos deles, que são muito mais novos, acho que o mais velho tem 24 anos, eles assistem Netflix e que eles vão no cinema 2 vezes por semana. E isso sim que é ostentação, né? Ir no cinema 2 vezes por semana. In my house, Netflix has been nothing but an absolute benefit because they get to watch films that they never even would have seen. There's movies that aren't on a screen, you know, within 8,000 miles of them. E que o Netflix, muitas vezes, funciona como uma única forma de introduzir os meninos pra esses novos filmes, assim, que muitas vezes são antigos. Esse mau humor que parte principalmente desse cinema mais autoral, né, esses diretores mais tradicionais têm com o streaming, ainda é meio que a mesma birra da época do VHS, só que reeditada, assim. Tem um filme muito legal pra quem quiser assistir, inclusive, um documentário que chama Quarto 666, do Wim Wenders, e que foi um documentário filmado em Cannes, durante o festival, quando foi o primeiro ano do boom do videocassete no mercado estadunidense, né? Então quando o home video virou uma coisa. Aí eu lembro que tem o Steven Spielberg, tem o Godard, acho que tem o Scorsese, por aí vai. E um de cada vez eles entram nesse quarto, que não tem ninguém no quarto, só a câmera e eles, o Wim Wenders não fica lá dentro. E eles são encorajados a falar sobre o que eles acham do futuro do cinema no final do século XX, começo do século XXI. E parece que muita preocupação que tinha na época, ainda é o que o Almodóvar tá falando, que vários vão virar e falar, não, porque a experiência do cinema, a sala, a dimensão, o assombro que você tem, isso tudo vai acabar com o VHS, as pessoas vão querer deixar de ir pro cinema e a experiência vai acabar. E, poxa, isso foi há
quase 40 anos e, sei lá, o cinema não acabou. Não. Sabe, tá aí firme e forte, né? Se reconfigurou, teve que mudar, mas tá aí. VHS, inclusive, né, a gente super usa. Mas, não, eu tô brincando, porque o VHS traz uma lógica diferente, né? A tecnologia, né? Não vou... Sacanagem. Enfim, mesmo depois de tanto tempo do home video, como o Tava já falou, da introdução do VHS, de uma nova lógica de assistir cinema, o cinema tá muito longe de dar seus últimos suspiros. Embora o número de ingressos vendidos tenha diminuído, o preço do ingresso aumentou, de forma que o cinema continua bastante rentável, mesmo quando a inflação é considerada também. Se a indústria cinematográfica continua movimentando tanto e tanto dinheiro, será que os agentes destruidores da nostalgia e da experiência imersiva do cinema que o Almodóvar tanto defende não são as grandes redes de cinema que transformaram a experiência tão acolhedora do cinema de rua numa experiência muito fast food, assim, numa experiência de cinema enlatada, de cinema de shopping mesmo? O que vocês acham? Vocês acham que é uma questão de cinema de streaming? Vocês tiveram experiência de cinema de rua? Vocês sentem que a experiência de cinema mudou? Aqui em Capital, né, na nossa geração, o cinema já foi uma coisa sempre muito de shopping, assim. Sério, eu sinto muito por você. Aqui em Belo Horizonte tinha um cinema de rua, antigamente, chamava La Boca. E, inclusive, se alguém aí já foi lá, vai saber que era um lugar muito maluco. Tem o Belas Artes, cara. Pensando aqui agora, que é a sala mais comum, assim. De fato, eu concordo. Olha, legal, bacana, grande, né, tudo mais. Mas tem muita coisa que eu vou achar muito mais legal ver em casa, com fone de ouvido, que tem um som bacana, com a minha tela e tudo mais, tá tudo certo. Agora, por outro lado, você já foi no IMAX? Já. Que é exatamente, você consegue ficar imerso lá. A pessoa que tá do lado, conversando, gritando, você não escuta essa pessoa. E aí, você não tem escolha, você fica imerso naquele filme. E talvez, eu acho que nem mesmo o celular da pessoa do lado chega a te incomodar, porque o negócio é tão ali na sua cara, né? Que vira uma outra coisa. Eu tô achando muito curioso vocês falarem do IMAX, porque obviamente não é essa experiência que o Almodóvar tá falando, porque ele não é do mainstream, né? Pois é, não é esse tipo de filme que o Almodóvar faz e que ele preza. Pele que habita no IMAX, né? Sabe, não é essa experiência que ele tá falando. É isso, será que a nova geração não conhece a experiência que o Almodóvar escreve, que é tão querida pra ele? Será que ela não existe mais essa hipnose? Porque os nossos cinemas hoje são quase que não adaptados pra assistir filmes, sabe? Cheio de interrupção e cheio de coisas que não eram pra estar acontecendo ali, e que o ambiente de casa dá pra você controlar muito mais as variáveis, sabe? Mas assim, eu acho que tem várias questões válidas aí, né? Que coisas que o cinema perdeu e que, né, experiências que talvez a gente nunca vá ter a nossa geração. Mas eu acho que tem um pouco de mau humor de gente velha. Sabe? Tipo assim, não, esses jovens de hoje em dia, sabe? Mas por quê? Porque você não acha que os filmes que você assistiu no cinema são muito mais marcantes que os filmes que você assistiu em casa? Tipo, qual que você sabe, assim, sua maior experiência com filme, assim, uma experiência que... O meu filme favorito, a experiência transcendental que eu tive com ele foi no cinema. Foi no cinema. E não foi numa das melhores salas do mundo, em questão de projeção, tamanho e tal, mas que foi quando eu assisti O Anticristo, do Lars von Trier, que eu acho que é o meu filme favorito. E quando eu saí do cinema, eu saí assim... como se eu tivesse anestesiado, sabe? Assim, você não sabia pra onde eu olhava. Quem já assistiu O Anticristo, ele causa esse efeito bastante. Mas quando eu fui reassistir em casa... E não era porque eu já tinha assistido, sabe? Mas muito daquela coisa quase sublime do filme... Tem uma cena que eu lembro muito, que é a cena que tem uma raposa... Que é um CG muito bem feito, que ela vira pra câmera e fala... Chaos reigns... Aquilo na tela do cinema foi um negócio assim... Uou! Foi uma porrada na cara que eu não teria em casa. Agora, por outro lado, eu odeio ver documentário no cinema. Sabe? Documentário é um negócio que eu sinto que eu tenho que estar num... Que é quase um momento de estudo, de certa forma. E que eu sinto que o lugar da casa, do escritório, né? Tipo assim, que você pode pausar, parar, pensar... Olhar um negócio na internet, que ele fez uma referência ali que você não tinha certeza. Falou um negócio que você soa meio esquisito, você vai na Wikipédia pra confirmar. Eu sinto que o documentário ele funciona muito melhor pra casa do que pro cinema. Sim, entendo. E você? Pra mim, de experiência marcante assim no cinema, eu não consigo falar assim uma que, poxa, mudou minha vida. Mas que eu me lembro muito bem foi Gravidade, que eu vi no IMAX. E esse filme faz
toda a diferença ser no IMAX. A minha experiência favorita, assim, com filme também foi no cinema. Foi com o filme Holy Motors. Eu fui assistir o filme sem saber o que eu tava indo assistir. Eu fui no cinema pela companhia. Tinha nenhuma expectativa a respeito do filme. E eu saí toda bamba da sala de cinema, assim, sem acreditar no que eu tinha assistido. Nunca assisti ele de novo. É uma coisa que eu tenho muito medo de fazer. Eu acho que eu vou deixar ele quietinho, porque eu não quero estragar. Porque eu tenho um laço com esse filme, assim, que é delicioso. De vez em quando eu lembro, assim, da experiência desse filme, o que esse filme é e quão... Assim, eu tenho dificuldade mesmo pra falar dele. Mas ele é um filme que tem uma proposta muito única e muito especial. E aí eu lembro que ele existe e eu fico feliz. Mas eu acho que eu vou deixar ele quieto, porque eu não quero assistir ele de novo e estragar. O que acontece também é você assistir a obra da forma que ela foi projetada para ser assistida. Ó, Gravidade, IMAX. Almodóvar, A Pele que Habito, cinema. Película. Exatamente. Netflix, House of Cards, computador. Eu acho que não dá pra gente ficar voltando atrás e a gente ficar com essa resistência tanto com mudança, porque afinal de contas, sala de cinema ou Netflix são só formas de distribuição de filme, sabe? O produto continua sendo o filme. E embora sim a sala de cinema gere um outro tipo de experiência, eu acho que ficar apegado às coisas, assim, se resistir à mudança, eu sinto que é um esforço meio que em vão. Não, eu acho que existe um certo anacronismo de tipo assim, olha, eu quero que o mundo seja como ele já foi, que a gente vê em várias coisas na vida, sabe? E não, gente, o mundo não vai ser o que já foi pro bem e pro mal. Ponto. Grandes cidades hoje, quase todas, costumam ter festivais que eles levam filmes em película, que costuma ter um público que tem um pouco mais de experiência com o cinema, que você vai ver vários filmes clássicos. Você faz tanta questão, vai lá. Talvez, e isso eu acho curioso do Almodóvar, porque, de certa forma, o espaço do cinema, sala de cinema hoje, cada vez mais é o território dominado das produtoras. E já o cinema mais autoral, mais independente, cada vez mais tem achado lugar no streaming e na internet. Nossa, Claro, totalmente. Filmes feitos por crowdfunding, filmes lançados direto pra internet. Então, assim, o Almodóvar do século XXI tá fazendo a estreia dele na internet e não no cinema. Eu concordo com você, assim, 1000%. Tem uma lógica de mercado que chama cauda longa, você já ouviu falar, que era sobre a questão dos meios de distribuição, sobre a variedade de tipo de mídia que é distribuído. A cauda longa se baseia aqui, as coisas do mainstream são muito vendidas, então pouca coisa tem muito sucesso e muita coisa tem pouco sucesso. Quando ele fala que só o cinema é válido, ele está privilegiando só as poucas coisas de grande sucesso. E todas aquelas pequenas produções que são geniais e que nunca chegam pra ninguém, nunca chegam de fato a ninguém. A internet possibilita uma nova abordagem para isso. E o cara soltar uma dessas não faz sentido, é contraproducente, é que nem vocês falaram, assim, é meio complicado. É uma maneira de denegrir uma mídia e meios que na verdade não deveriam ser denegridos, né? Deveriam ser encorajados, na verdade. E assim, não que a gente tenha nenhuma visão super assim, romântica sobre a Netflix, não que a gente tenha uma visão romântica sobre uma empresa, não é isso, a gente tá consciente de que a Netflix é uma empresa e que ela quer lucro, mas... E que eventualmente essa liberdade criativa que ela dá pros produtores dela vai começar a diminuir. É provável que sim, mas não é isso, a gente não tá defendendo empresa nenhuma, a gente tá defendendo a forma como as coisas estão mudando, a gente tá defendendo a mudança tecnológica e a mudança de distribuição. Mas então é isso, a gente quer muito saber os comentários de vocês, né? Com certeza. Isso é um assunto que a gente tá muito a fim de conversar ainda. Eu tenho certeza que essa versão do vídeo que vocês estão assistindo é muito cortada, porque a gente tá conversando há mais de 1 hora sobre esse assunto. Então vamos continuar essa conversa, já que a gente tá tão à vontade de falar desse assunto. Não esquece de dar o seu joinha. Se você já é inscrito no Mimimídias, muito obrigada. Se você não é ainda, se inscreve aí no canal que tem muitos vídeos como esse chegando por aí, tá? Então é isso. Até a próxima. Beijão. O Jaden tem 24 anos? Eu ia Não, eu acho que perguntar o isso. Jaden é dos dois. Ah, eu tava meio assim também, tipo, meu Não, Deus. eu acho que ele tem tipo 18 e a menina tem 16. Ah, tá. Eu E não aí sabia é que um- tinha um outro, eu só lembrava não, do Jaden e da menina. Os dois famosos. Eu acho que o filho mais velho dele não é famoso. Ah, é do mesmo casamento ou... Não sei. Ok. Não, eu Se não sei alguém souber- muito sobre a vida do Will Smith. Se alguém souber nos comentários aí embaixo, utilidade pública aí.